Não, eu coloco isso porque, assim, a gente fala em prerrogativa, sobretudo para advogada negra, a gente tem visto, e cada vez mais tem pipocado exemplos públicos. Cada vez mais as redes sociais estão denunciando isso, os telejornais estão denunciando Uhum. isso. Recentemente, porque assim, já foi no segundo semestre, eu vi pelo menos dois casos, um relacionado à atuação da polícia, se eu não me engano, Polícia Rodoviária Federal, em cima de dois advogados, um homem e uma mulher negros, né? Uhum. E um deles filmando tudo e passando em tempo real no Instagram, nos stories, né? E o escândalo chama comissão de prerrogativa. E um outro caso que eu vi nos telejornais se eu não me engano, no Paraná, de uma advogada negra não conseguir ter acesso no INSS a documentos dos seus clientes. E o motivo era racismo, porque a funcionária disse que não tinha gostado dela porque ela era negra. Exato. Então, daí você vê, a gente avançou, avançou, mas há pautas que a gente ainda precisa avançar, que a gente vai ter que enfrentar, né? E aí a gente vai precisar dessa coletividade dessas mulheres para a gente poder enfrentar essa pauta. Agora tem a questão dos desafios, Cris. Como é que a gente garante que essa pauta vai ser defendida na ponta? A gente colocou até a questão da ignorância no sentido é, é, primário da palavra, do não conhecer, né? Da grande maioria dos advogadas, principalmente das jovens, sobre as próprias prerrogativas. Como é que nós mulheres, a gente pode, digamos assim, se defender se a todo momento a gente é atacada por situações de violência, a gente acaba se colocando numa situação de vulnerabilidade. Na verdade, a primeira coisa é o que você já disse, né? Conhecer as suas prerrogativas, saber o que é possível e o que não é possível. Segundo, na dúvida, e eu sempre digo isso quando eu fazia entrega de carteiras, como vice-presidente, participava, eu dizia assim, olha, a partir de hoje, o segundo número, depois da sua mãe, do seu pai, ou do seu marido, ou da sua esposa, do seu companheiro, é o plantão de prerrogativas. É o número de emergência do seu telefone. Na dúvida, se você está sofrendo ou não uma violação de prerrogativas, você liga para o plantão. Você liga para o plantão de prerrogativa da sua seccional, conta o que está acontecendo, e aí a pessoa vai dizer, não, realmente isso é violação de prerrogativas, ele não pode fazer isso. Então ele vai dizer, não, não tem a ver com prerrogativa. Você precisa resolver isso levando o documento, fazendo tal coisa, precisa disso. Então, a gente vai precisar disso. A gente vai precisar de agentes de prerrogativas, que é o que a gente está chamando agora, agentes de prerrogativas, capacitados para atender as pessoas que vão ligar, né, nos plantões. A gente vai precisar, tem sempre mulheres participando desses plantões de prerrogativas. Porque quando a gente tiver violação de prerrogativas com mulheres, a gente precisa de uma mulher na escuta para acompanhar. Para essa mulher, porque é aquilo que a gente falou, sentir a dor. O homem, ele vai se solidarizar, mas quem vai entender, porque vai sentir a dor, é a outra mulher, a mulher advogada. Então, a gente precisa ter isso. Uma mulher, e por incrível que pareça, tem subseções que o plantão não tem uma mulher sequer. E mesmo que ligue uma mulher advogada, ela é atendida por um homem. Não tem uma mulher advogada. Eu fui, como eu te falei, fui fazer palestra, e aí depois um presidente de subseção veio me falar. A senhora me alertou para uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu preciso convidar uma colega para trabalhar na prerrogativas, porque lá a gente só tem homem. Aí eu digo, pois é, e quando liga uma mulher? Não é que ele não possa atender. Não é que ele não tenha capacidade. Não é que ele não saiba que ocorreu ou não a violação. Não é isso. É que a gente precisa de uma pessoa que entenda a sua dor e não só simpatize com você, né? Que solidarize com a sua dor, que entenda a sua dor. Porque muitas vezes é aquilo que a gente falou, vai vir ligada com questões de violência de gênero. Então, quem é que entende você não poder entrar porque a sua saia, ou porque você está com decote, ou porque você está com uma camisa sem manga, ou como já aconteceu, dela estar com rasteirinha e não poder entrar? Como é que eu posso dizer uma juíza, que aí foi lançada até aquela campanha lá atrás, a nível nacional, a sua toga não mede a minha saia,
Por quê? Porque a juíza ficava medindo a roupa da advogada na porta do fórum, gente. Eu para dizer, não, isso aqui é curto, isso aqui não é curto, isso aqui é curto, isso aqui não é curto. Então, a sua toga não mede a minha saia. Entendeu? Então, quem vai entender isso? Como agora eu estou te relatando e tu estás entendendo o que eu estou falando? Uma mulher. Então, a gente vai precisar ter agentes de prerrogativas capacitados, em treinamento constante. A gente vai ter que ter plantões em todos os lugares. Nesse plantão, a gente vai ter que ter uma mulher sempre, porque quando for, a vítima for mulher, essa mulher tem que estar nessa escuta. E aí não é qualquer mulher, porque, por incrível que pareça, nem toda mulher sabe defender prerrogativas. Nem toda mulher sabe. O fato de você ser mulher não te capacita para defender prerrogativas de outra mulher. Então, precisa também dessa capacitação, essa mulher entender o que é uma violação de prerrogativas e como ela deve agir, portanto, passa pela capacitação. E as seccionais estarem preparadas com o seu sistema estadual de prerrogativas. O sistema estadual de prerrogativas, ele não é só o plantão. Ele é a sua comissão, ele é um tribunal de prerrogativas nos lugares onde existe. É a agilidade nos processos de desagravo, porque desagravo que passou tempo não é desagravo. É igual a história da justiça tardia, não é justiça. Se alguém pratica uma violação de prerrogativas em ti, contra você no exercício da profissão em 2018 e vem hoje ser, olha, você vai ser desagravada. 2018. Você vai ser desagravado em 2022? Então, a gente precisa ter celeridade, mas a gente precisa ter responsabilidade. Porque desagravo não é também, eu faço a torta e a direita. O desagravo, ele é um ato importantíssimo para a valorização da advocacia, mas que a gente precisa ter responsabilidade. A gente desagrava quando é caso de desagravo efetivamente. E quando for caso de desagravo, a gente precisa ter agilidade, porque justiça tardia e desagravo tardio não tem efetividade. Nenhuma. Nenhuma. Né? Agora, é fundamental. Qual o papel das OABs, do Conselho Federal, das comissões de prerrogativa, nesse contexto de defesa dos direitos de prerrogativas da mulher advogada? E, principalmente, como é que essas mulheres podem ocupar esses espaços para contribuir, inclusive, com outras mulheres? Que a gente também tem um problema, Cris, que eu queria, que eu preciso tocar, que é a questão, e no sistema a gente também vê isso, que é a questão da falta de sororidade, Sim. né? E existe, inclusive, talvez um peso maior da mulher sobre outra, sobre Tu outra sabes mulher. que ultimamente eu não te digo nem que é falta de sororidade, eu te digo que é sororidade seletiva. Tá? Porque eu fui vítima disso, de sororidade seletiva. Entendeu? Então eu tenho a maior sororidade com quem eu tenho empatia, mas com quem eu não tenho, não estou nem aí. Então, uma coisa é você pessoalmente ter algo, mas isso, no institucional, não pode te levar para uma sororidade seletiva, por exemplo. Isso não pode acontecer. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de Conselho Federal, a gente está falando de Conselho Federal instituir essas políticas mais macros, né? Por exemplo, a Escola de Prerrogativas, que vai ser lançada, a Escola Nacional de Prerrogativas, para capacitar esses agentes de prerrogativas. A gente tem todo um sistema que vai ser criado, porque a gente tem muitos estados, em seccionais, os sistemas estaduais, eles são diferentes. Em alguns você tem tribunal de prerrogativas, em outros você não tem, em alguns você tem escola estadual de prerrogativas, outros você não tem. Então, a gente está criando uma espécie de sistema nacional de prerrogativas, que ele é um modelo para seguir. Assim como a gente vai ter um modelo também de desagravo, de regras, né, de regras do jogo, para não acontecer o que a gente sabe, né? A gente tem que ter responsabilidade também, porque isso afeta pessoas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o Conselho Nacional, o Conselho Federal, ele tem que pensar assim de maneira mais macro, né? E a partir dessas políticas mais macros, ele dá as orientações para as seccionais. As seccionais vão se capacitando. E a partir daí as subseções também.
Eu acho que o nosso maior problema é chegar na ponta, mas na ponta, lá na ponta, subseção. Aquela subseção onde tem poucos advogados, advogadas, e está longe da seccional, e aí ele tem uma certa dificuldade, apesar de hoje a gente não ter mais fronteiras. Mas ainda há essa questão a se discutir. Então, acho que aí a gente precisa ter o compromisso de cada seccional com as suas subseções, por mais longínqua que ela esteja, por menor que ela seja, de que essas prerrogativas elas vão ser trabalhadas, ensinadas, E a mulher, ela precisa vir para o sistema, a mulher advogada, ela precisa vir para o sistema, compor as comissões, tem N comissões, tem seccional que faz uma espécie de chamada pública, tem outras seccionais que não, basta você chegar e pedir para entrar numa comissão e você entra. Aqui no estado do Pará é assim. Você solicita no protocolo, eu quero ser da Comissão de Educação Jurídica. Você pode ir, sendo advogado ou advogada. Então, falta isso. Falta a mulher se predispor e entender que essa política institucional para mulheres precisa de mulheres. Porque vão ser as mulheres que vão trabalhar para mulheres. Não é que nós só vamos trabalhar para mulheres, mas a gente tem um foco de pessoas vulneráveis que precisam de um pouco mais de atenção. Porque a gente tem 92 anos aí de atenção para um público masculino, prioritariamente masculino. Então, eu acho que isso é que precisa. A gente precisa ter essa capacitação, ter essa profissionalização, ter realmente uma estrutura onde a gente veja, tem a estrutura de cima a baixo, está todo mundo capacitado, tem a escola. Eu quero trabalhar na prerrogativas, o que eu tenho que fazer? Passar por um curso, acompanhar alguém que já passou por um plantão, para você ver como nunca estar sozinha num plantão se é a primeira vez. Então, eu acho que é aí que vai. Se você pensar, eu fico imaginando como é que havia plantão de prerrogativas quando não tinha celular. Nossa. Não é isso? Deixa eu usar seu telefone e olha lá. Ou então o telefone de algum lugar, e liga para onde? Liga para o presidente, para a casa do presidente da seccional para dizer que aconteceu alguma coisa? Porque você não tinha celular. Hoje não, você tem celular que fica na mão do plantonista, tem o Zap, ele pode ligar, Então se não é esse, tem o telefone da seccional, então, mas em tempo real, eu acompanho, eu estou no grupo. Então, eu estou nesse grupo, estou num grupo nacional, está acontecendo a violação de prerrogativa e a gente está ali, conectado, está acontecendo tal coisa, a advogada está sendo impedida disso, o advogado daquilo e tal, então a gente está acompanhando. Mas e quando não tinha? Como é que funcionava? Então, efetivamente, a gente tem uma melhoria nisso. A gente precisa capacitar as pessoas para o enfrentamento da violação de prerrogativa. Perfeito. Agora, correndo o risco de ser redundante, porque você já falou de capacitação, digamos assim, o que falta para a comunidade jurídica se apropriar desses conhecimentos, desses direitos? O que realmente está faltando? Interesse? Buscar informação? O que está faltando? Eu acho que é um pouco de interesse, porque, olha, eu não acredito que o sistema não tenha, quando eu falo sistema OAB, não faça o trabalho de casa. A gente tem aí uma série de cursos a nível nacional e a nível estadual. E hoje em dia você pode assistir um curso na ESA do Rio de Janeiro, online, porque não existe mais fronteira. Então, você não precisa nem ir para a sala de aula da ESA daqui, você pode assistir na ESA de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, de onde você quiser, e da ENA, da ESA Nacional. Então, assim, a gente não pode dizer, eu não tenho curso sobre isso. E na maioria das seccionais é ofertado o curso de iniciação à advocacia. Aqui nós temos esse curso que é pela COJAD, que é a Comissão da Jovem Advocacia. E todo esse curso de Jovem Advocacia da COJAD tem a parte de prerrogativas. Tem a parte de marketing, tem a parte ética, tem a parte de prerrogativas, tem minha primeira audiência civil, minha primeira audiência criminal, minha primeira audiência trabalhista. Então, a pessoa se apropriar realmente. Às vezes é porque a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela. Não vai acontecer, até acontecer. Aí ela vai querer saber se aquilo é ou não violação de prerrogativas.
Mas enquanto não acontecer com ela tá ali. Eu não tá necessariamente precisando.